Pronto, Deise, pode começar. Bom Giovana, você dia. tá aí, meu bem? Tô. Opa, Professora, eu vou falar olhando porque eu tô com ele aberto no tablet aqui, Sem problema, meu bem. e aí vou falar olhando para cá. Então, eu e a Deise, a gente entrevistou uma senhora, né? O nome dela é TC, sexo feminino, estado civil casada, tem 2 filhos e 3 netos. A gente não seguiu, assim, à risca o INPI. Então a gente não chegou a perguntar a idade, mas ela com certeza tem mais de 60. Ela falou pra gente que ela estava internada há 10 dias, né? E ela foi o filho dela e o marido dela que levaram ela para lá, então ela tinha esse apoio da família. Ela se apresentou bem orientada, receptiva. Teve até. A gente sentou assim do lado dela, e acho que a Deise vai lembrar, o sol ficava. O sol pegava na minha cabeça, e aí toda hora ela queria mudar de lugar para o sol não ficar em cima de mim. A gente acho que mudou de lugar umas 4 vezes. Então, toda hora ela ficava, ai, tadinha, o sol tá em cima dela, e mudava de lugar. Olha isso, É, interessante, hein? uhum. é, então, ela foi para lá porque ela teve uma tentativa de suicídio recente, então ela tinha uma cicatriz aqui no pescoço. Ela falou que tentou se matar colocando a faca no pescoço. Hum, O histórico familiar dela: o pai agredia a mãe. Ela falou que o pai era bem distante, assim, não era muito afetivo. Ela tem mais 11 irmãos homens, né? Então ela é a única mulher. Ela falou várias vezes pra gente que ela era bem mimada por ela ser a única mulher. E, e a mãe dela teve um caso fora do casamento que assim que o caso se rompeu, a mãe dela se matou, né? Então ela tomou veneno e se matou. E aí, e parece que o pai dela morreu de alguma doença pulmonar, algo assim. Ela relata o suicídio também de 2 tios na família, um por enforcamento e outro com arma de é bom fogo. a Giovana explicar isso, gente, que vocês estão percebendo aí o lado biológico extremamente forte, hereditário da tendência à depressão e suicídio nessa família, né? Exatamente. Ela lamentou também a perda do irmão dela, um dos irmãos, por afogamento. E aí a gente não sabe se foi intencional ou não, né? Ela se casou aos 19 anos, então ela se casou bem cedo e relatou também adultério da parte dela. Então ela também teve um caso fora do casamento que ela não contou ao marido, então ela ficou anos sem contar a ele, ela ficava remoendo aquilo, e pouco antes dela ser internada, o psiquiatra que atendeu ela, o médico falou: não, a senhora tem que falar. E aí ela falou com ele assim, na sala do psiquiatra, logo antes de ser internada. E aí ela até falou com a gente que não sabia, né, o que ele ia fazer, mas ela falou que só queria que ele respeitasse, tipo assim, não na minha frente. Ela falou assim pra gente, né? Falou que não sabia se ele ia perdoar ela, mas ela conseguiu falar só anos depois. A relação com um dos filhos é conturbada, se eu não me engano, é o filho mais novo, que ele se envolveu com casos de extorsão, coisa criminosa assim, que ela falou pra gente que foi um dos motivos mais recentes dela ter tido essa piora, né? E tentado se matar. Ela relata muita vontade de voltar para o estado de origem, ela é do Mato Grosso do Sul e tem descendência italiana, então ela falou pra gente, até ela tinha um olho claro, assim, e ela falou que apesar da família que ela constituiu, ela sente muita falta dos irmãos, né? Ela fez tratamento psiquiátrico há 4 anos, sob o diagnóstico de transtorno depressivo maior, mas os remédios ela falou que já não estavam mais ajudando. Ela também falou que compareceu à psicoterapia 6 sessões, mas interrompeu o tratamento. E a gente também não perguntou na hora por quê, né? Mas ela falou que foi 6 vezes e parou. Então, a gente estabeleceu o rapport, né? Então a gente chegou com perguntas quebra-gelo, a gente perguntou se ela gostava de ficar ali, ela falou que adorava academia, que ela teve Covid, então as pernas dela ficaram fracas, então ela fica na bicicleta.
Então, assim, teve um vínculo muito bom. Ela adorou a gente no final, ela ficou agradecendo, falando que a gente era anjo. Então, teve um vínculo muito bom com ela. E eu acho que assim a gente conseguiu mais informações, porque algumas coisas dava para ver que eram dolorosas dela comentar. Ela também ficava, parecia que ela ficava um pouco desconfortável quando a gente olhava para a entrevista, para a folha, né? Então a gente tentou não seguir muito o que estava ali, né? Então a gente aplicou essa entrevista também. Então a hipótese diagnóstica que ela trouxe para a gente foi do transtorno depressivo maior, né? Que a gente já sabe assim os sintomas. Ela falou que ela sente muita culpa pela traição, sente muita tristeza. Ela falou que não queria voltar para casa porque ela detesta cozinhar, ela detesta a rotina de casa. Ela mora, pelo que eu entender, numa fazenda, né, num lugar bem grande, onde eles trabalham, a família dela trabalha com a terra, assim, e aí ela falou que às vezes ficava olhando assim pro mato e pensando em querer correr ali para aquele mato e sumir, né? Foi isso que ela relatou pra gente. Muita tristeza, eu acho que ela estava assim, foi bem que eu comentei com a Daisy, né? Que parecia bem essa depressão pra gente, porque ela estava bem, é, apesar de receptiva, ela estava bem acanhada, assim, sabe? Bem Apática, né? isso, apática, exatamente. E, né, na nossa volta para nós viemos conversando, né, tentando verificar as possibilidades. Por umas 2 ou 3 vezes dentro da conversa, eu perguntei para ela se ela lembrava do medicamento, né, ia e voltava, mas ela não lembrou nem no outro momento que ela foi internada e nem agora quais eram os medicamentos que ela estava tomando. Né? E aí eu e a Giovana voltou com isso na cabeça, porque alguma coisa estava errada, né? Alguma coisa não estava encaixando bem, apesar dela ter os traços da depressão bem forte. E ali, conversando contigo, né, professora, porque foi uma hipótese levantada mesmo, que colocou tudo no lugar aqui, pelo menos para mim, e para a Giovana ficou mais claro de que se tratava realmente do transtorno afetivo bipolar, embora nós não sabemos, né, de qual tipo seja, mas pelo quadro, pelo histórico familiar, né, que ficou, assim, bem desenhado para a gente, né, inclusive aí, ó, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o transtorno afetivo bipolar é o que causa mais morte por suicídio, né, e o transtorno fala, né, dessa oscilação de humor aí, né, E tem vários casos na família dela de suicídio, sim, né? sim, isso foi o que mais fez a gente fechar, porque só no relato dela ali, de como ela estava, de como ela se sentia, me parecia muito mesmo uma depressão. A gente não conseguia ver o desenho da fase da mania, né? Então, assim, nós viemos com os ques, nós viemos conversando até chegar lá no ambiente que a senhora estava sentada, conversando com o pessoal, a gente veio tentando, né, unir as pontas, porque essa era uma fase que não dava para a gente captar bem, né? Somente a fase da depressão, essa questão da redução da energia, né? Abaixamento do humor. Mas aqui nós já falamos, mas é só bom pontuar novamente os sintomas, né? Na fase da depressão, que é essa tristeza, a perda, aumento de apetite, irritabilidade, dificuldade de concentração, pensamento, né? No caso dessa paciente nossa lá, que nós conversamos, pensamento de suicídio, a falta de motivação para atividade no dia a dia, e na fase da mania, essa questão da hiperatividade, né? Alegria extrema, pensamentos acelerados. Me parece que, pelo jeito que ela disse, a fase da mania, ela é pequena, né? No caso dela, funciona Na de uma realidade, impera mais a depressão a nela, depressão. né? Geralmente, o Exatamente. bipolar tipo 2 impera mais a depressão, enquanto no tipo 1 impera mais a mania. Mas para a gente ter certeza, Deise e Giovana, a gente teria que observá-la pelo menos durante um mês ou mais e aplicar outros instrumentos também para fechar essa coisa da bipolaridade, apesar que eu tenho praticamente certeza. Mas, assim, a gente teria que, para comprovar cientificamente,
observá-la tendo também um momento de mania, né? Uhum. E aí seria 1 mês, 40 dias, ela iria apresentar isso. Agora, na vida dela, pelo discurso dela, sempre impera a depressão, né? Depressão, é. Bem, e aqui a abordagem sugerida foi a TCC, né, que é uma terapia breve e estruturada, orientada para a solução de fato de problemas, né, que envolve essa colaboração ativa entre o paciente e o terapeuta para conseguir atingir esses objetivos. E aqui, de forma resumida, nós colocamos a psicoeducação e o pensamento socrático, porém aqui nós definimos no slide anterior, né, essa questão da psicoeducação, educar os pacientes e os familiares a respeito do que é o transtorno bipolar, né, e as dificuldades, né, associadas a essa doença, ensinar os métodos para monitorar a ocorrência, a gravidade e o curso dos sintomas, facilitar essa aceitação. Eu tenho uma outra pessoa que eu conheço que foi diagnosticado, tem casos na família, mas não aceita o diagnóstico, não aceita de forma alguma, né, e é uma barreira para essa pessoa. Ah, é. Então, eu vi ainda mais essa necessidade de trabalhar isso, né, ajudar o paciente a enfrentar fatores estressantes que estejam interferindo no tratamento, estimular, né, a aceitação, já foi dito, e aumentar o efeito protetor da família, né, a família estar cada vez mais presente. No caso dessa senhora, a família sempre, os filhos, né, estavam sempre ali apoiando ela, diminuir o trauma e o estigma associado à doença. Lembrando que, né, mesmo com acompanhamento terapêutico, não dispensa, né, o tratamento psiquiátrico. Ou seja, a paciente ela precisa estar medicada, né? Precisa. Infelizmente, não tem como. E para finalizar, uma frase aí que faz muito sentido, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Foi de muito valor para nós. Viu, professora? Lindo. Eita, palmas para elas, gente. Arrasaram, arrasaram. Que lindo, lindo, lindo. Obrigada, professora. O caso dela, a gente não ficou assim mais na dúvida, eu, mas o Túlio, porque ela disse que tinha esquizofrenia na família, entendeu? Aí, como estava na família, se eu não me engano, é dos avós, né? E geralmente a esquizofrenia ela pula uma geração, né? Tem alguém com o áudio ligado. Alguém está ouvindo? Agora sim, é do Túlio que estava ligado. Ah, tá. Porque geralmente a esquizofrenia ela pula uma geração, correto? E os avós paternos, eu acho, maternos dela teve esquizofrenia. Eu vou ler o estudo de caso aqui para vocês compreenderem. A apresentação é minha, mas do Túlio, tá? Então, ela é brasileira, natural de Goiânia, viúva há 2 anos, mora em casa própria, com a única filha e uma neta, e atualmente não trabalha. Possui histórico familiar de esquizofrenia por parte dos avós maternos. Não faz consumo de bebida alcoólica e nem de cigarro ou drogas ilícitas. Foi internada para tratamento psiquiátrico pela primeira vez aos 37 anos, por ter um surto psicótico em que ela acabou golpeando o seu próprio corpo com uma faca. E ela só teve noção dos ferimentos após o episódio. Ela relata, então, nunca mais parou de se tratar e de ficar internada, pois sempre tem melhoras e recaídas no seu quadro clínico. Ela queixa quando passa por momentos estressantes e traumáticos, ela acaba ficando irritada, ansiosa, dorme pouco, agitada, desenvolve alucinações e delírios. Esse sintoma dura até 15 dias, prejudicando o seu meio social, familiar e profissional. Relata que durante os seus delírios e alucinações, vê bichos e insetos enormes subindo no seu corpo, e uma mulher com uma faca dizendo que vai matá-la. Inclusive, o ferimento que ela tem na perna foi a mulher, que ficava falando para ela no ouvido dela lá, e ela queria, tipo assim, ela se golpeou achando que no caso seria a mulher que estaria golpeando ela. Em um desses episódios, a mulher a esfaqueou nas costas, e lhe pediu, e ele viu sangue e ela viu sangue em sua roupa, e sentiu o gosto, quer dizer, além dela ver o sangue depois do acontecido, ela sentia o gosto do sangue na boca. Ela gosta de arrumar a casa, cuida da sua mãe que está acamada. Com a morte do marido, que ele morreu por parada cardíaca, ataque do coração, precipitou o quadro depressivo, levando ao tratamento de internação conforme o protocolo da Casa de Eurípides.
segundo a paciente, desde o começo deste ano, 2021, diz que os seus sintomas estão bem melhor. O que acontece? A mãe dela fez uma psicoeducação com ela muito legal. Quando a mãe dela descobriu que ela estava com esse problema, o que ela fez? Ela contou para a mãe dela. Aí a mãe dela falou assim, faz o seguinte, minha filha, não olha na cara dela. Aquilo ali é só sua imaginação, não existe. Aí quando isso acontecer, você olha para mim. Olha para mim, não olha para ela, ignora ela que ela não existe. E assim, aí a mãe dela, diante do problema, conseguiu fazer todo esse processo, sabe? Sempre quando acontecia alguma coisa, a mãe dela explicava, minha filha, é isso, 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 não, é isso, isso e isso. Então, hoje, acho que ela consegue lidar mais com a situação, que ela diz que lembra da mãe dela. Aí a mãe dela ficou acamada, né? Ficou doente, então agora quem cuida da mãe dela é ela. Inclusive, ela vai para casa de eurípsia dia, mas ela só fica até meio-dia. Ela vai lá, toma toda a medicação dela e ela volta para cuidar da mãe dela. E relata que foi diagnosticada com depressão, bipolaridade, esquizofrenia e síndrome do pânico. Isso foi o que ela relatou para a gente, né? Sim. Aí por isso a gente achou que ela era esquizofrênica. Ela tem, Túlio e Zilda, ela tem a fala, na fala dela, ela tem todos os sintomas clássicos da esquizofrenia, tá? A fala dela é de esquizofrênico, quando ela diz, minha avó tinha, eu vejo uma mulher, eu vejo bichos subindo no meu corpo, eu tento furar, isso aí é a fala do esquizofrênico. Mas em compensação... Por isso é que a gente confundiu demais, mas a gente não pode levar em consideração tudo que ela fala. Exatamente, isso que eu ia falar para vocês agora. Olha só, quando você põe lá embaixo que a psicomotricidade e fala estão lentificados, pode ser medicação. Agora, memória, inteligência e orientação alo e autopsíquica preservada não combina com a esquizofrenia. É isso que eu quero. Eu acho que eu falei aquele dia, na hora que nós fizemos aquela mini supervisão lá, mas assim, o que é essa paciente? Nem o hospital não está sabendo que ela tem direito. Você sabe por quê? Olha a medicação dela. A medicação dela é carbonato de lítio, que é o carbolítio, que é uma medicação só para bipolares. Então, assim, nós temos aqui uma paciente cujo hospital não sabe ao certo o que ela tem. Ela tem relatos de esquizofrenia, mas ela tem uma mente lúcida que não combina com a esquizofrenia, com nenhum tipo de psicose. Foi a nossa dúvida, foi essa. Ela lembra do remédio tudo, ela conta as histórias. Isso dela falar, a minha mãe me diz para eu não interagir com a alucinação, que aí a interação vai embora. O esquizofrênico jamais faria isso, tá? Ele não faz, ele não consegue. Se alguém falar para ele, olha, essa alucinação é só uma imaginação na sua cabeça, vai passar não sei o quê, em 1 milhão de esquizofrênicos daria conta de desenvolver essa linha de raciocínio, entende? A maioria dos esquizofrênicos acredita piamente na alucinação e acha que a pessoa que está tentando argumentar com ele também está tentando prejudicá-lo de alguma forma. Então, de duas, uma. Ou ela é uma esquizofrênica extremamente leve, que eu nunca ouvi falar nesses 33 anos de experiência. Ou ela é bipolar. Ou ela está medicada e, de alguma forma, mesmo sem tomar o antipsicótico, ela não está alucinando. Ou ela é uma bipolar muito grave, Túlio. E quando o bipolar é muito grave, ele tem alucinações e delírios. Tá? Ele vê coisas, ele vê bichos, ele sente coisas também. A diferença clássica aqui das duas patologias é que ela teria que ter alucinações com vozes de comando que manda ela fazer coisas e que ela sai fazendo essas coisas sem pensar. Mas aconteceu um caso, aconteceu algo parecido. Essa voz de comando falou que ia matar ela. Ela pegou a faca e enfiou na perna dela. Inclusive, tem uma cicatriz muito profunda na coxa dela. Tá, mas não é assim. Deixa eu explicar como é que funciona, que só a gente confunde. A alucinação persecutória, tanto o bipolar quanto o esquizofrênico tem. Tá? Essa de falar assim, eu vou te furar, quer ver? Furar, o bipolar também tem. A diferença gritante é em outros critérios diagnósticos. Por exemplo, a esquizofrênica clássica, além de ter tudo isso aí, ela teria que a voz falar para ela, você vai lá e se fura. Vai lá, pega a faca e se fura.
E aí ela fazer. Se fosse esse tipo de relato e ela tivesse tomando, ao mesmo tempo, antipsicótico e tivesse tendo ali um comprometimento cognitivo forte, tipo confusão mental, alteração na consciência, desorientação, aí eu diria que ela é esquizofrênica. Mas como ela não tem esses clássicos, eu diria que ela é uma bipolar grave, gravíssima. Por isso que ela tem a presença de alucinações e delírios. E outra, se ela tem alucinações e delírios, por que o hospital não está dando um antipsicótico para ela? Você está entendendo, Gilda? Pois é, eu vi mesmo que dentro da medicação não tem nenhum psicótico, não tem, né? Aí é que... E aí, Ana Lúcia, você falou uma coisa que eu achei fundamental, viu? Eu vou te interromper só para me aproveitar e falar da professora. Uma coisa que ela falou que é fundamental. Essa alucinação de comando, hora nenhuma ela demonstrou. Tá vendo? Porque eu perguntei para ela assim, mas essa alucinação sua, você fez porque a mulher te mandou, ou ela falou que iria matar você? Ela foi bem clara. Não, ela falou que iria me matar. Aí, nesse momento, foi que eu peguei a faca para tentar fazer com ela. Então, realmente não teve essa voz de comando para fazer uma situação. O bipolar gravíssimo, ele tem alucinações persecutórias. Ele acha que estão tramando contra ele, que vão querer matá-lo. O gravíssimo, igual ela parece ser. E ela está medicada só para o transtorno de humor, gente. Ela não está medicada para a esquizofrenia. Ela é lúcida. Se ela é lúcida, ela não pode ser psicótica. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, é um caso muito interessante, é um caso que a gente teria acompanhado de novo mais tempo. Mas, apesar de vários sintomas clássicos da esquizofrenia, ela não tem os principais sintomas. A gente colocou até aí abaixo a explicação sobre os episódios maníacos e os episódios humaníacos e hipomaníacos, né? E depressivos. Então, a gente até colocou isso assim, bem simplificado para o pessoal entender. Para ver que tem muita coisa que... porque nesse slide aí, professor, eu aproveitei essa oportunidade que você deu para nós aí, e eu participo de um outro grupo, e o pessoal pediu para a gente trazer, né? Eu aproveitei o seu caso, né, que você levou a gente, aproveitei esse caso para poder apresentar. Acho que não tem problema nenhum, não, né? Eu só vou tirar essa questão da casa de origem. A identidade do paciente, não tem problema nenhum apresentar. Então tá bom. Mirelle, pode falar. Excelente, gente. Aí nós fizemos os procedimentos que a gente utilizou, foram a anamnese, né, entrevista clínica, porque ela nos permitiu ter questões ligadas diretamente a ela, bem como compreender origens de diferentes patologias, porém a estrutura da entrevista foi informal, deixando assim a entrevistada mais à vontade para decorrer sobre o seu assunto. Assim foi possível ter liberdade de alterar o roteiro de perguntas de acordo com o desenvolvimento da entrevista. Por quê? Ela se tornou muito acessível. Mas quando você fazia uma coisa muito na sequência, ela ficava assim, então aí falou assim, vamos fazer assim, vamos perguntar aleatório, né? Não, mas vocês fizeram bem. Vocês fizeram bem. O paciente grave, ele não consegue manter a sequência do questionário, não. A gente tem que perguntar uma coisa ali, outra lá, e depois ir juntando tudo. Tá Foi bom, que a gente fez, aí a gente só usou o NPI só como um ponto de referência, né? Aí a gente ia lembrando, ia perguntando, um perguntava, outro respondia. Pode passar, né, Mirelle? Agora é você, Túlio. Túlio? Ai, gente, esse computador tá uma besta. Não, mas assim, professora, pode adiantar tudo aí, Mirelle, porque isso aí é só uma questão... eu fiz um gráfico só mesmo para poder demonstrar, pode passar para os critérios, né? Aí, todo mundo já sabe. Esse foi mais informativo. Eu fiz esse gráfico aí, na realidade tem na internet, né? Mas eu só busquei para poder acrescentar para nós, para a gente ver essa situação desse estado de mania, que ele vai lá em cima, né? Que é uma mania. E realmente, professor, ela demonstrou em alguns momentos, porque na hora que o pessoal estava fazendo eles estavam fazendo um cachorrinho com um crochê lá, sabe? E ela, assim, todo momento ela ficava parecendo que ela queria fazer, porque eu perguntei assim, isso aí tá te atrapalhando? Ela falou, não, é porque eu acho legal e quero fazer. Desviava a atenção então, assim, a gente viu todas as momentos, né? Mas em relação a isso, eu acho interessante, eu falei para a Zilda, você viu que a colega dela do lado, a gente perguntou se queria participar, não gosto de falar com ninguém, não.
E ela virou e falou, não, pode continuar comigo, gente, eu quero falar, pode continuar comigo. Aí eu falei, tá vendo? Outro ponto importante que ela fez conosco. Outro ponto então, importante. A gente colocou isso aí. Tá vendo? Então, eu coloquei isso aí só para a gente ter uma questão de visualização, como é que seria. Muito bom esse gráfico, muito bom para estudar sobre a bipolaridade. Pode passar. Aí, professor, a nossa hipótese, igual eu falei, seria... Essa é a abordagem primeiro, né? A nossa abordagem, igual a gente escolheu também, eu vou falar... Eu vou falar as mesmas palavras das meninas. Eu passei também a gostar da TCC, porque pela sua visão que você passou para a gente, né? E eu acho que agora eu vou ficar com a TCC. Né, eu vou me definir, lógico, com ela. Lógico que a gente tem todas as outras abordagens, mas eu assim, me vi diretamente ligado a ela, né? Então, a abordagem foi TCC, né? E as intervenções que a gente viu seria essa terapia interpessoal de ritmo social e prevenção de recaídas. Por que a gente falou isso? Porque que ela faz isso lá. Ela faz essa terapia de manhã, ela faz todo o processo e para prevenir também essa recaída dela. Pode passar, Guilherme. Só questão rápida, aqui que faz barulho demais. Não, pula pro 8. Aí tem isso aí que a gente... Pula pro slide 8. Ela estava no 8, não? Anterior a esse. Isso. É o 7. Aí tá. Tá. A nossa hipótese, professora, foi essa questão desse transtorno bipolar tipo 1, né? Que seria aqui em remissão parcial. Por que eu optei e ajudo a colocar em remissão parcial? Porque ela falou que desde o começo do ano ela não está tendo alguns sintomas tão específicos, né? Ela disse que está tendo só essa questão, às vezes, de ficar um pouquinho abatida, porque quando ela lembra do... Né? Mas, em contrapartida, ela fala que está ativa. Essa questão de fazer exercício, que ela gosta, de ler, de estar sempre cuidando da mãe dela, ela faz questão de terminar esse tratamento dela na parte da manhã lá, e ir para casa para fazer todo o processo, fazer leitura, cheia fazer de exercício, energia, cuidar né? da mãe. Cheia de energia, vigora então, mais a parte maníaca. Isso. Né? Então, assim, alguns sintomas que levaram que a gente... Ela gosta muito Sim, de serviço doméstico. E essa questão que a gente até citou, você teve mais alguma alucinação recentemente? Ela falou que não, nem delírio, nem nada. Desde o começo do ano, esses dois sintomas não estão presentes mais. Então, a gente optou por isso aí. Mas, igual você falou, eu ainda acredito que realmente a gente tem que ter outras dicas, um acompanhamento melhor, justamente para a gente definir. Né, exatamente. Então é isso, pessoal. Muito bem, meninos. Palmas para eles, gente. Palmas para eles. A mesma frase. Aí, da mesma forma, eu deixo a mesma mensagem. Né, que essa frase, eu acho que ela é sensacional, né, gente? É igual as falas. E realmente a gente deve conhecer todas as abordagens, né? Conhecer tudo que se pode fazer, e justamente quando a gente olhar para o outro, a gente olhar ele como humano, né? E tratar ele com o maior respeito possível. Eu agradeço agora aí você já tem uma noção dessas gente. Todas, graças a Deus, né? Maurício Beijo, fez essa parabéns frase, da dupla, parabéns.